A distinção entre o que é real e o que é imaginário não é algo que possa ser finalmente mantido, todas as coisas existentes são, num sentido inteligível, imaginárias. John S. Mackenzie. Não há ficção. Se uma atividade imaginal pode produzir um efeito físico, nosso mundo físico deve ser essencialmente imaginal. Provar isso exigiria apenas que observemos nossas atividades imaginais e observemos se elas produzem ou não os efeitos externos correspondentes. Se o fizerem, devemos concluir que não há ficção. O drama imaginal de hoje, a ficção, torna-se o fato de amanhã. Se tivéssemos essa visão mais ampla da causação, que a causação é mental, não física, que nossos estados mentais são causadores de efeitos físicos, então perceberíamos nossa responsabilidade como criadores e imaginaríamos apenas o melhor imaginável. A fábula encenada como uma espécie de encenação na mente é o que causa os fatos físicos da vida. O homem acredita que a realidade reside nos objetos sólidos que vê ao seu redor, que é neste mundo que o drama da vida se origina, que os eventos surgem repentinamente, criados momento a momento a partir de fatos físicos anteriores. Mas a causalidade não reside no mundo externo dos fatos. O drama da vida se origina na imaginação do homem. O verdadeiro ato de vir a ser ocorre dentro da imaginação do homem e não fora dela. As histórias a seguir podem definir a causação como a reunião de estados mentais que, ocorrendo, criam aquilo que a reunião implica. O prefácio de A Night to Remember de Walter Lord ilustra minha afirmação: imaginem creates reality. Em 1898, um autor em dificuldades, chamado Morgan Robertson, inventou um romance sobre um fabuloso transatlântico, muito maior do que qualquer outro já construído. Robertson carregou seu navio com pessoas ricas e complacentes e depois o destruiu em uma noite fria de abril em um iceberg e isso de alguma forma mostrou a futilidade de tudo, e de fato, o livro foi chamado de Infutilidade quando apareceu naquele ano, publicado pela firma de M.F. Mansfield. 14 anos depois, uma companhia de navegação britânica, chamada White Star Line, construiu um navio a vapor notavelmente parecido com o do romance de Robertson. O novo transatlântico tinha um deslocamento de 66 mil toneladas, o de Robertson tinha 70 mil toneladas. O navio real tinha 882,5 pés de comprimento, o fictício tinha 800 pés. Ambos podiam transportar cerca de 3.000 pessoas e ambos tinham botes salva-vidas suficientes para apenas uma fração desse número. Mas, então, isso não parecia importar porque ambos foram rotulados como inabaláveis. Em 19 de abril de 1912, o navio real deixou Southampton em sua viagem inaugural para Nova York. Sua carga incluía uma cópia inestimável do Rubaiyat de Omar Khayyam e uma lista de passageiros no valor total de $250 milhões. Em seu caminho, ela também colidiu com um iceberg e afundou em uma noite fria de abril. Robertson chamou seu navio de Titã, a White Star Line chamou seu navio de Titanic. Se Morgan Robertson soubesse que imaginar cria a realidade, que a ficção de hoje é o fato de amanhã, ele teria escrito o romance Futilidade. No momento da trágica catástrofe, escreve Schopenhauer, a convicção torna-se mais distinta para nós do que nunca de que a vida é um pesadelo do qual temos de acordar. E o pesadelo é causado pela atividade imaginal da humanidade adormecida. As atividades imaginárias podem estar distantes de sua manifestação e os eventos não observados são apenas aparências. A causalidade, conforme vista nesta tragédia, está em outro lugar no espaço-tempo. Longe da cena da ação, invisível para todos, estava a atividade imaginal de Robertson, como um cientista em uma sala de controle dirigindo seu míssil guiado através do espaço-tempo. Quem pinta um quadro, escreve uma peça ou livro que os outros leem enquanto ele dorme na cama. Do outro lado do mundo, quando olham seu pajem, o adormecido, poderia muito bem estar morto. O que ele sabe de sua vida distante e não sentida? O que ele sabe sobre os pensamentos que seus pensamentos estão despertando? A vida que sua vida está dando, ou a luta
A seu respeito, algumas críticas, alguns elogios? No entanto, o que está mais vivo, aquele que está dormindo? Ou seu espírito vivo em algum outro lugar? Ou dezenas de outros lugares, que mantém a atenção fixa e o sono dos outros perseguidos? Qual é o a ele a que dorme, ou a ele que seu próprio a ele não pode sentir nem ver? Samuel Butler. Escritores imaginativos comunicam não sua visão do mundo, mas suas atitudes que resultam em sua visão. Pouco antes de Catherine Mansfield morrer, ela disse à sua amiga Orage: existem na vida tantos aspectos quanto as atitudes em relação a ela, e os aspectos mudam com as atitudes. Se pudéssemos mudar nossa atitude, não apenas veríamos a vida de maneira diferente, mas a própria vida passaria a ser diferente. A vida passaria por uma mudança de aparência porque nós mesmos passamos por uma mudança de atitude. A percepção de um novo padrão é o que chamo de atitude criativa em relação à vida. Profetas, escreveu Blake, no sentido moderno da palavra, nunca existiram. Jonas não foi um profeta no sentido moderno, pois sua profecia sobre Nínive falhou. Todo homem honesto é um profeta, ele expressa sua opinião sobre assuntos privados e públicos. Assim, se você continuar só, o resultado é só. Ele nunca diz, tal coisa acontecerá, deixe você fazer o que quiser. Um profeta é um vidente, não um ditador arbitrário. A função do profeta não é nos dizer o que é inevitável, mas nos dizer o que pode ser construído a partir de atividades imaginais persistentes. O futuro é determinado pelas atividades imaginárias da humanidade, atividades em sua marcha criativa, atividades que podem ser vistas em seus sonhos e visões de sua cabeça enquanto você está deitado na cama. Daniel 2 versículo 28. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Números 11 versículo 29. No verdadeiro sentido da palavra, como este dançarino que agora, do cume de seu ideal realizado, avista picos ainda mais altos que devem ser escalados. Depois de ler esta história, você entenderá por que ele está tão confiante de que pode predeterminar qualquer futuro materialista que desejar e por que ele está igualmente certo de que outros dão realidade ao que de outra forma seria uma mera invenção de sua imaginação, que existe e pode existir. Nada fora da imaginação em algum nível ou outro. Nada continua a ser exceto o que a imaginação suporta. A mente pode criar substância, e povoar os planetas por conta própria com seres mais brilhantes do que nunca, e dar fôlego a formas que podem sobreviver a toda a carne. Lord G. Byron. Como minha história começa aos 19 anos, eu era um professor de dança razoavelmente bem-sucedido e continuei nesse estado estático por quase 5 anos. No final desse tempo, conheci uma jovem que me convenceu a assistir às suas palestras. Meu pensamento, ao ouvir você dizerem a imaginação cria a realidade, foi que toda a ideia era ridícula. No entanto, decidi aceitar seu desafio e refutar sua tese. Comprei seu livro em Out of This World e o li várias vezes. Ainda não convencido, estabeleci uma meta bastante ambiciosa. Minha posição atual era como instrutora no Arthur Murray Dance Studio e meu objetivo era possuir uma franquia e ser o chefe de um estúdio Arthur Murray. Isso parecia a coisa mais improvável do mundo, pois as franquias eram extremamente difíceis de garantir, mas, além disso, eu estava completamente sem os fundos necessários para iniciar tal operação. No entanto, assumi a sensação de meu desejo realizado como a noite depois da noite. Em minha imaginação, fui dormir gerenciando meu próprio estúdio. 3 semanas depois, um amigo me ligou de Reno, Nevada. Ele tinha um Murray Studio lá e disse que era demais para ele lidar sozinho. Ele me ofereceu uma parceria e fiquei encantado, tão encantado, na verdade, que corri para Reno com dinheiro emprestado e prontamente esqueci tudo sobre você e sua história da imaginação. 3 semanas após a primeira noite do meu drama imaginal, ele se materializou, quase palavra por palavra. Meu parceiro aceitou o novo estúdio em Bakersfield e eu fiquei com o Reno Studio sozinho.
Agora eu estava convencido da verdade do seu ensinamento e nunca mais vou esquecer. Agora eu queria compartilhar este conhecimento maravilhoso, do poder imaginário com minha equipe. Tentei contar-lhes as maravilhas que eles poderiam realizar, mas não consegui alcançar muitas, embora o incidente fantástico tenha resultado de meus esforços para contar esta história. Um jovem professor me disse que acreditava na minha história, mas disse que provavelmente teria acontecido de qualquer maneira no tempo. Ele acreditaria. Aceitei seu desafio e concebi um teste verdadeiramente fantástico. O Reno Studio é o mais insignificante em todo o sistema Murray por causa da pequena contagem de população na própria cidade. Existem mais de 300 Murray Studios no país com populações muito maiores, portanto, oferecendo maiores possibilidades de escolha. Então, meu teste foi o seguinte. Eu disse ao professor que nos próximos 3 meses, na época de uma convenção nacional de dança, o pequeno Reno Studio seria o principal tópico de conversa naquela convenção. Ele afirmou calmamente que isso era totalmente impossível. Naquela noite, quando me aposentei, senti-me diante de um público tremendo. Eu estava falando sobre imaginação criativa e senti o nervosismo de estar diante de um público tão vasto, mas também senti a maravilhosa sensação de aceitação do público. Ouvi aplausos, e quando saí do palco, vi o próprio Sr. Murray se aproximar e apertar minha mão. Reencenei todo esse drama noite após noite. Começou a assumir os tons da realidade e eu sabia que tinha feito de novo. Meu drama imaginal se materializou até o último detalhe. Meu pequeno Reno Studio foi o enfala da convenção e eu apareci naquele palco exatamente como havia feito em minha imaginação. Mas mesmo depois desse acontecimento inacreditável, mais real, o jovem professor que me lançou o desafio não se convenceu. Ele disse que tudo aconteceu muito naturalmente, e ele tinha certeza que teria acontecido de qualquer maneira. Não me importei com sua atitude porque seu desafio me deu mais uma oportunidade de provar, pelo menos para mim mesmo, que a imaginação cria a realidade. Daquele momento em diante, continuei com minha ambição de possuir o maior estúdio de dança Arthur Murray do mundo. Noite após noite, em minha imaginação, eu me ouvi aceitando uma franquia de estúdio para uma grande cidade. Em 3 semanas, o Sr. Murray me ligou e ofereceu um estúdio em uma cidade de 1,5 milhão de pessoas. Agora é meu objetivo de tornar meu estúdio maior e maior em todo o sistema. E, claro, eu sei que isso será feito, através da minha imaginação, EOL, Júnior. Imaginar, escreve Douglas Fawcett, pode ser difícil de entender, sendo em como Mercúrio, ele desaparece em cada uma de suas metamorfoses, e assim, exibe sua magia transformadora. Devemos olhar além do fato físico para a imaginação que o causou durante 1 ano, EOL, Júnior. Perdeu-se na sua metamorfose, mas felizmente lembrou-se das abobagens tolas pelas quais tinha passado antes de ter o seu próprio estúdio, e releu o livro. Atos imaginativos no nível humano precisam de um certo intervalo de tempo para se desenvolver, mas atos imaginativos, sejam impressos ou trancados no seio de um eremita, se realizarão com o tempo. Teste a si mesmo, mesmo que apenas por curiosidade. Você descobrirá que o profeta é sua própria imaginação e saberá que não há ficção. Nunca devemos ter certeza de que não foi uma mulher pisando no lagar que iniciou essa sutil mudança na mente dos homens, ou que a paixão, por causa da qual tantos países foram entregues à espada, não começou em a mente de algum menino pastor, iluminando seus olhos por um momento antes de seguir seu caminho. William Butler Yeats. Não há ficção. A imaginação se realiza naquilo que nossas vidas se tornam. E agora eu vos disse antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis. João 14 versículo 29. Os gregos estavam certos, os deuses desceram até nós na forma de homens. Atos 14 versículo 11. Mas eles adormeceram e não percebem o poder que exercem com suas atividades imaginais. Reais são os sonhos dos deuses,
e suavemente passam seu prazer em um longo sonho imortal. John Keats. E.B., autor, tem plena consciência de que a ficção de hoje pode se tornar o fato de amanhã. Nesta carta, ela escreve: Numa primavera, terminei uma novela, vendi-a e esquecia. Só muitos meses depois é que me sentei e comparei nervosamente alguns sinfatos de minha ficção com alguns sinfatos de minha vida. Por favor, leia um breve resumo da minha história criada. Em seguida, compare-a com a minha experiência pessoal. A heroína da minha história fez uma viagem de férias para Vermont. Para a pequena cidade de Stowe, Vermont, para ser exato. Quando ela chegou ao seu destino, ela se deparou com um comportamento tão desagradável por parte de seu companheiro que ela teve que continuar seu padrão de vida de permitir que a exigência egoísta de outra pessoa a dominasse ou quebrar esse padrão e ir embora. Ela quebrou e voltou para Nova York. Quando ela voltou, e a história continua, os eventos tomaram forma em uma proposta de casamento que ela aceitou alegremente. Recusei a oferta. Eu sei, Neville, não existe ficção, E.B. Esquecida é a Terra Verde, somente os deuses se lembram eternamente, e por suas grandes memórias os deuses são conhecidos. George Meredith, Ballades and Poems of Tragic Life. Os fins são fiéis às suas origens imaginárias, colhemos o fruto do tempo de floração esquecido. Na vida, os acontecimentos nem sempre surgem onde lançamos a semente, para que não reconheçamos nossa própria colheita. Os eventos são a emergência de uma atividade imaginal oculta. O homem é livre para imaginar o que quiser. É por isso que, apesar de todos os fatalistas e profetas mal orientados da desgraça, todos os homens despertos sabem que são livres. Eles sabem que estão criando a realidade. Existe uma passagem bíblica para apoiar esta afirmação? Sim, e aconteceu, como ele nos interpretou, assim foi. Gênesis 41 versículo 13. W.B. Yeats deve ter descoberto que não há ficção, pois depois de descrever algumas de suas experiências no uso consciente da imaginação, ele escreve: Se todos os que descreveram eventos como este não sonharam, deveríamos reescrever nossas histórias para todos os homens. Certamente todos os homens imaginativos devem estar sempre lançando encantamentos, miragens, ilusões, e todos os homens, especialmente os tranquilos, que não têm uma vida egoísta poderosa, devem estar continuamente passando sob seu poder. Nossos pensamentos mais elaborados, propósitos elaborados, emoções precisas, muitas vezes, como eu penso, não são realmente nossos, mas de repente surgiram, por assim dizer, do inferno ou do céu. Ideias do bem e do mal. Não existe ficção. Imagine melhor do que o melhor que você conhece.